Minha diretoria, Rodrigo Caetano no Atlético Mineiro. Será a volta de Rodrigo Caetano para o Galão da Massa? Será que ele vai deixar a seleção brasileira 1 ano e meio antes de uma Copa do Mundo? Loucura, hein? Mas será? Será possível? O Atlético mandou uma proposta para o Rodrigo? Vamos lá, gente. É o seguinte. O Atlético Mineiro monitora o Rodrigo desde que o Rodrigo saiu. Porque não era para ter saído pela cabeça do Galo, né? O Galo nunca quis que ele saísse. É um profissional super reconhecido no mercado, não preciso apresentar o Rodrigo Caetano para ninguém, né? Todos os clubes do Brasil aí já tiveram pelo menos uma conversa com o Rodrigo, um cara que toda hora está sendo chamado, já teve sondagem internacional, inclusive e tal. E o Rodrigo foi para a seleção brasileira porque é a seleção brasileira, a CBF é o topo da porra toda, então assim, o Atlético não ficou magoado com o Rodrigo Caetano, de modo que essa relação se mantém muito bacana, porque o Atlético sabe que qualquer dirigente ali faria a mesma coisa, porque é um convite de uma seleção brasileira perto de uma Copa do Mundo, não é um convite muito recusável. Mas o Atlético conhece futebol brasileiro, né? A diretoria do Atlético faz parte do futebol brasileiro, eles também ouvem as mesmas coisas que nós ouvimos nos bastidores, eles sabem o que está acontecendo. E se você não sabe, vou tentar resumir para você o que acontece hoje nos bastidores da CBF. A CBF hoje é uma grande bagunça. Tá? O Edinaldo, além de incompetente, é um cara que centraliza tudo para ele. Então ele está minando diversas pessoas, até pessoas que ele mesmo contratou dentro da CBF, botando o poder todo em cima dele. Tudo ele que resolve. Até parte de comunicação ele se mete. Na medida que ele vai fazendo isso, ele vai deixando todo mundo que está ali desconfortável. Eu realmente não sei, e o Rodrigo não vai me confirmar nem fudendo, não adianta nem eu ligar para ele que ele não vai me confirmar, se essa intervenção chegou no futebol. Ou seja, se a CBF, através da figura do Edinaldo, das pessoas lá de cima, estão interferindo na escalação, na convocação, no dia a dia do futebol. Eu imagino que não, porque eu acho que o Edinaldo não pode ser burro ao ponto de mexer com uma figura midiática que simplesmente amanhã pode sair, dar uma entrevista coletiva e falar, então, mexendo na escalação do meu time, no meu trabalho eu resolvi sair. Ia ser péssimo para a CBF essa notícia. Então, eu acho que não. Acho que ele está mexendo ali onde ele consegue mexer internamente. Há uma insatisfação muito grande das pessoas que trabalham na CBF. Eu não consigo tirar isso do Dorival e nem do Rodrigo. Por quê? Porque, eu sou jornalista, eu trabalho com futebol, os caras não vão me falar uma porra dessa. Né? Sabe que se falar, está acendendo um fósforo no meio de uma bomba de gasolina, então esse é o tipo de resposta que dali não virá. Virá em off de outras pessoas ali e tal. O Atlético fez uma proposta oficial para o Rodrigo nesse cargo novo que está surgindo na SAF do Galo de CEO, mais ligado à parte de futebol? Não. Esse cargo tira alguém que está no Atlético do seu cargo? Não. É um cargo novo sendo criado, tá? Então, seria uma nova função que não mexe com o pessoal, diretor de futebol, não mexe ali. Então, seria algo que não teria interferência na perda do cargo de alguém dentro do Atlético, que facilitaria uma possível volta. Rica, você acha que o Rodrigo tem chance de voltar para o Atlético? Acho. Você acha provável? Não. Por que eu não acho provável? Porque eu acho que o Rodrigo não vai deixar a seleção brasileira antes do final do ano. Essa possibilidade, para mim, é nula. Seria um tiro no pé, entre aspas, ele deixar a seleção brasileira faltando 2 jogos aí para eliminatória. Para acabar o ano, né, seria um desgaste desnecessário com o CBF, Dorival, com um monte de gente e tal, que não precisa disso. Então, acho que ele não deixaria. Mas o Dorival e o Rodrigo podem ser demitidos? Cara, do Edinaldo a gente espera qualquer coisa. Embora o Rodrigo e o Dorival não sejam a mesma função e não tenham vindo do mesmo lugar num pacote, o Edinaldo pode querer, de repente, uma derrota para o Chile, 2 pauladas que o Brasil toma, ele pode querer dar uma resposta midiática e midiaticamente transformar isso de um estrondo, sabe aquele pacote de reforço que todo time adora apresentar quando está em crise? Pode ser isso, tipo, demitir todo mundo, vamos mudar tudo, volta o Tite, ou vem o Felipão, ou vem o Abel, vem a puta que eu pariu, e nós mudamos tudo aqui. Pode acontecer. O Edinaldo é suficientemente maluco, entre aspas, de fazer um negócio desse. Já que ele está tão centralizador e dono das ideias todas, ele pode muito bem fazer uma coisa dessa. Seria um absurdo, na minha opinião. Seria. Você tirar um cargo executivo, né, como o do Rodrigo, você mudar para o resultado dentro de campo num curto espaço de tempo, seria uma coisa meio de falta de convicção sua. Mas, com certeza, também tem gente mexendo os pauzinhos para derrubar o Rodrigo lá para assumir o cargo, né? Então tem muito inimigo aí no futebol. Acho que o Rodrigo aceitaria o Galo? Eu não acho que ele aceitaria o Galo se o Brasil conseguir se recuperar mais ou menos nas eliminatórias e ganhar 2 jogos, empatar 1 nos próximos. Eu não acho que ele deixaria a seleção. Porque é 1 ano e meio de uma Copa, cara. E por pior que esteja o cenário, é uma Copa do Mundo, o Brasil é um dos favoritos. Né? Pior que esteja o cenário, o Brasil é sempre um dos 4, 3 favoritos da Copa do Mundo. Então, você ter a chance de botar no teu currículo um título mundial, isso tem um peso na cabeça de qualquer profissional do Rodrigo, do Dorival, de todo mundo, gigantesco.
Porque você muda completamente de patamar pro resto da sua vida. Você vai dar consultoria amanhã no Catar, no Emirados Árabes, no Japão, etc., ganhando uma bala, porque você é campeão do mundo. Então, cara, eu não acho que o Rodrigo se demitiria da seleção brasileira. E também não acho que o Edinaldo vai demitir agora. Mas para a virada do ano, dependendo dos resultados, ele pode fazer uma mudança brusca que pode gerar não só a demissão do Rodrigo, como o Rodrigo não concordar com outras demissões e falar eu prefiro sair. Pode acontecer as duas coisas. Eu, sinceramente, não sei e apostaria que não há interferência na escalação e na convocação da seleção, porque eu acho que ali o Edinaldo ia mexer com uma coisa midiática muito perigosa. Você mexe até um ponto que você não pode ter um retorno midiático. Normalmente, política, eles fazem muito isso. Então, assim, eu vou no cara que midiaticamente não pode me fuder. Se esse cara tiver voz pra me fuder, eu não vou entrar muito aqui, porque se esse cara amanhã vai lá e fala, vai dar uma repercussão do caralho e meus inimigos vão usar. Então todo mundo tem um pezinho atrás. Como o Rodrigo é muito grande, e o Dorival também, são dois caras que eu acho que ele não vai se meter muito. Então a gente tem um cenário que o Atlético monitora, não mandou nenhuma proposta pro Rodrigo, não é boba de fazer isso e criar uma relação ruim com a CBF. Sabe que o Rodrigo não vai aceitar isso nesse momento, tal. Mas quem sabe em janeiro, saindo de uma CBF de repente, a seleção brasileira não entregou, as coisas não estão boas, ele tá vendo que o cargo ali tá ameaçado alguma coisa, ele fala, pô, senhor do Galo, porra, entre sai, ficar numa seleção aqui que eu tô na corda bamba e o senhor do Galo, obviamente eu vou ser senhor do Galo. Mas enquanto tiver seguro a questão na CBF, eu acho que aquele negocinho chamado Copa do Mundo ali na frente mexe demais com as pessoas. Demais, demais, demais. Eu vou te falar que, cara, só de gente assim, fora do campo, né? Dos bastidores assim do futebol. Se eu perguntar para 10 pessoas aqui, você largaria aí o teu cargo excelente no clube que você tem, estável e tal, para a seleção brasileira, sem estabilidade nenhuma, só para disputar a próxima Copa do Mundo? 9 diriam que sim. É o topo do futebol, todo mundo quer estar lá, e o Rodrigo, obviamente, não é diferente disso, porque não é burro, né? Como todo mundo, ele quer ganhar uma Copa do Mundo. E a possibilidade sempre existe, por mais que a seleção brasileira esteja mal, etc, etc, a possibilidade do Brasil ganhar a Copa do Mundo sempre existe. O Brasil é sempre um dos favoritos da Copa do Mundo e não vai ser diferente dessa vez. Então é isso, gente. Não tem ainda uma proposta, não tem uma oferta do Galo, tem um monitoramento do Atlético em relação à situação do Rodrigo, e a situação do Rodrigo passa muito pela loucura que a CBF vai reagir aos resultados e que resultados vão vir. Ou seja, tudo pode acontecer nos próximos 10 dias. Né? A seleção brasileira tem 2 jogos. Se o Brasil tomar uma paulada do Chile, é capaz do Edinaldo surtar e falar, vou mudar a porra toda, porque eu quero dar uma justificativa para a torcida e para a imprensa. Pode acontecer. Né? Pode acontecer da próprio Dorival e do próprio Rodrigo olhar e falar, cara, não tá dando e querendo sair. A gente não tem a menor ideia. Se o Brasil vai lá dar uma porrada no Chile e começa a se reerguer, tudo segue como tá e dificilmente alguém vai fazer um movimento no mercado. Mas é basicamente isso, gente. Tem chance? Tem, mas depende muito da seleção. E eu acho que o torcedor do Atlético Mineiro não vai torcer contra a seleção para ter o Rodrigo. Pô, peraí, né? Não, vocês não